meus amores! Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos! Hoje nós vamos falar de ansiedade. Será que alguém aí sofre disso, de ansiedade? E muitas pessoas sofrem de ansiedade e não sabem. Muitas pessoas deixam de viver momentos felizes por ansiedade e não sabem por quê. Por que está se sentindo assim? Poucas pessoas se conhecem. Muitas vezes a gente chora antes da dor, né? Quantas vezes você já chorou antes de doer? Você já parou para pensar por que isso te acomete? Por que essa angústia, esse desconforto te acomete? Será por que eu me sinto ansiosa? Ah, Ivana, porque eu tenho medo. Medo de quê? E por que esse medo se instalou em mim e não vai embora? Porque o medo é importante para a nossa vida, mas quando o medo é exagerado, ele passa a nos prejudicar, né? Quando a gente começa a ficar com medo o tempo inteiro, é porque algo não está certo, algo está errado. E aí a gente precisa acordar e perceber o que está errado. Por que eu tô com medo? Por que eu tô com essa angústia aqui dentro de mim? Acordo com incômodo e não tô entendendo. Por que eu tô com dor de cabeça todos os dias? Né? Muitas vezes dor no estômago. Começa aquela dor insuportável aqui no estômago. Eu já senti, você já sentiu? Por que meus ombros estão rígidos? Né? Eu vou fazer algum trabalho, eu vou enfrentar algum problema, a hora que eu percebo tá tudo enrijecido, meus ombros, meu pescoço, minha cabeça dói constantemente. Tudo isso, gente, são sintomas de ansiedade. Por que a minha mão começa a gelar? Às vezes quando eu preciso falar com alguém, falar um assunto sério, ou quando eu penso em alguma coisa, eu sinto minha mão suar, ficar gelada, meu coração palpitando. Isso acontece com você? Muitas vezes a nossa vida é roubada pela ansiedade. E a ansiedade, se ela não for tratada na sua causa, ela pode virar uma depressão, ela pode virar uma patologia, uma síndrome do pânico, uma ansiedade generalizada, entre outras muitas doenças. E, gente, é muito importante se conhecer e perceber a hora de buscar ajuda, antes que supita tudo, antes que você não consiga mais olhar para você e resolver o problema, porque porque chega um determinado momento na vida da gente que a gente só enxerga o problema. Você não consegue ter um relacionamento bom com seu marido, com seu namorado, com seus filhos, porque o tempo inteiro você está incomodado. Você está incomodado e muitas vezes não sabe com o quê. O que é meu incômodo? Por que eu me sinto dessa forma? Por que eu tenho tanto medo? Porque a ansiedade é a falta do presente. A ansiedade é a falta do agora. A gente esquece do agora e vai para o futuro. O tempo inteiro se projetando no futuro e com muitas complicações. Porque você se projeta no futuro pensando em coisas ruins. E o seu cérebro, você acha que ele sabe o que é agora e o que é amanhã? Nosso cérebro não sabe. Você pensou para ele, opa, tá acontecendo agora. Se você tá vendo uma imagem ruim e se você sente essa imagem como se fosse você, o seu cérebro manda ali todas as químicas de que aquilo está acontecendo agora. E aí eu te pergunto, qual que é o motivo para você ficar o tempo inteiro ansioso? Hoje eu vou te explicar alguns tipos de desencadeadores de ansiedade, porque eu quero que você entenda que você precisa ir na causa, não no sintoma. O sintoma é a ansiedade, mas e a causa? Qual que é a causa da ansiedade? É insegurança? É um fracasso aprendido? Porque eu fracassei tanto na vida que eu aprendi a fracassar e tudo que eu vou fazer eu penso que vai dar errado? São traumas que eu vivi, que eu sofri tanto e eu não quero sofrer de novo, então eu estou o tempo inteiro na defensiva? Gente, nós precisamos entender a causa.
ir na raiz do problema. Não adianta ficar passando a mão na cabeça. Eu tenho exercícios aqui que eu vou ensinar para você, inclusive, como diminuir a ansiedade a hora que você estiver tendo uma crise, por exemplo. Mas não adianta eu explicar esse exercício para você e você não entender a causa da sua ansiedade. É indo lá na causa que você vai resolver. Imagine o seu cérebro ali, borbulhando a 1000 por hora, te mandando te contando um monte de historinha mentirosa. Ai, você vai se dar mal de novo, isso vai acontecer de novo na sua vida. E aí, o seu cérebro já não aguenta mais de tantos pensamentos negativos. Aí seu cérebro olha para o seu corpo e fala assim: oi, você me ajuda aqui? Porque tá tão barulhento aqui em cima que eu não tô dando conta. Você me dá uma ajudinha? Aí seu corpo fala assim, ó, manda pra cá, cérebro, manda pra cá um pouco de conflitos. E aí o que acontece? Seu corpo começa a gritar. Você começa a sentir dores de cabeça, você começa a sentir problema de gastrite, enfim, vários tipos de problemas que pode te acometer por conta disso. Nada mais é que seu corpo falando assim para o seu cérebro: eu tô aqui para te ajudar, vamos resolver esse problema juntos. Por isso que muitas pessoas adoecem. Tem algumas pesquisas que falam que 75% das doenças vem da mente, é psicossomática. Então vem ali de tudo aquilo que você vem guardando ao longo da sua vida, né? Aquela dor que você guardou e não falou, aquele nó na garganta que está aqui, que você fica remoendo aquilo, ruminando aquilo dentro de você, mas não consegue ressignificar. Porque quando a gente tem uma dor muito grande de algo não resolvido no nosso passado, nós precisamos ressignificar isso, nós precisamos enfrentar. E a maioria das pessoas fazem o quê? Joga para debaixo do tapete. Ah, não, agora eu não quero mexer com isso, não. Sabe aquela coisa que a gente não conta para ninguém? Que tá ali, tá ali, tá ali? Eu falo que é a nossa vergonha. Aquilo que a gente enganosamente acha de nós mesmos. Porque muitas vezes você lá no fundo você se acha burro, você se acha incompetente, você se acha não merecedor. Só que você não conta isso para ninguém, mas é uma verdade sua. E aí, se você percebe que o outro está enxergando essa verdade sua, nossa, a pessoa está percebendo que eu não sou tão inteligente, então é melhor eu ficar calado. Porque se eu disser alguma coisa, olha lá que ele vai descobrir que eu não sou inteligente. Ah, a pessoa está percebendo que eu não sou tão bonita quanto essa pessoa imaginava. Essa pessoa está percebendo que eu não sou uma pessoa tão interessante, que eu não sou uma pessoa autoconfiante. Então, para eu defender a minha fragilidade, o que eu faço? Muitas pessoas desmerecem das outras para defender a fragilidade dela, ela critica o outro, mas na verdade é porque lá dentro dela ela está tão insegura que ela começa a criticar o outro. E isso vai te deixando uma pessoa ansiosa, porque você não enfrenta os seus medos. Você não entende o processo que está te adoecendo. E nós estamos numa geração onde as pessoas estão adoecendo e têm vergonha de falar. Pessoas que não vão no psicólogo, no psiquiatra ou buscar uma ajuda com um terapeuta porque tem vergonha. Ah, eu não sou louco. Ah, eu não preciso de ajuda. Ah, não preciso disso não. Todos estão precisando de ajuda. Ninguém quer encarar o problema de frente. O medo se tornou protagonista da vida das pessoas. A fé que tantos falam que tem está indo embora, porque o protagonista está sendo o medo. E o tempo inteiro você fica assim: e se isso acontecer? E se aquilo acontecer? Mas você não pensa nas perspectivas boas, não. Você pensa nas ruins, porque esse é o cenário. Você está focado nas ruins. E nós estamos vivendo um cenário difícil. Se não tivermos inteligência emocional para lidar com tudo isso, vamos
sair dessa pandemia pessoas adoecidas. Todos adoecidos pela ansiedade. É um turbilhão de coisas ao mesmo tempo. A gente não está aguentando, tá todo mundo cansado. É notícia, é medo, é isso, é aquilo, tá todo mundo cansado, porque a gente não sabe resolver. E sabe por que a gente muitas vezes nós não sabemos resolver? Porque nós não sabemos a causa disso. Por que a minha fé está tão empobrecida? Por que o meu medo comanda a minha vida? Por que eu não consigo mais olhar para a vida com um olhar otimista? O que está acontecendo na minha vida que eu só consigo olhar pelo lado onde tudo vai dar errado? Cadê a minha fé? A minha esperança que as coisas vão melhorar? Olha para isso. E eu coloquei aqui para vocês alguns passos necessários para você dar, para você entender a causa da sua ansiedade. É muito importante, porque muitas pessoas falam só dos sintomas. Você sabe que o sintoma é chorar sem sentir dor. Você chora antes da desgraça acontecer. Você sabe que a ansiedade faz você comer sem sentir o sabor da comida. Você se anestesia comendo, bebendo, porque é mais fácil beber, né? Beber e ficar anestesiado e não enfrentar a dor. Quantas pessoas fazem isso? Comer demais porque você quer preencher algo e você não sabe qual que é o vazio. Então eu vou na comida. Então você sabe disso. Você sabe que você está fazendo isso. Mas você não sabe a causa. O porquê que você faz isso. E como combater esse porquê, essa causa. Onde que eu vou? Muita gente fala, Ivana, me ajuda, eu não sei viver mais. Eu desaprendi, eu não consigo respirar, eu não consigo ter calma dentro do meu coração. É só uma angústia o tempo inteiro, que me invade. Quantos remédios são vendidos diariamente? Meu Deus, os ansiolíticos, os antidepressivos. E às vezes eles são necessários, porque chega um ponto da ansiedade que às vezes você não consegue sozinho. Você precisa de ajuda. E eu falo, é exigência consigo mesmo? Um dos pontos. Exigência consigo mesmo. Seja honesto e identifica qual é a exigência. Você está com caneta? Caneta e papel. Identifique agora qual é a exigência que você tem consigo mesmo. O que você exige de você que não está sendo atendido? Qual que é a necessidade sua que não está sendo atendida? Seja honesto com você. Ah, Ivana, eu não estou sendo atendido porque eu gostaria que meus filhos fossem mais respeitosos comigo. Ah, Ivana, eu gostaria que meu marido me tratasse melhor. Ivana, eu gostaria que minha situação financeira fosse diferente. Qual que é a exigência que você tem que você não está sendo atendida? É importante você olhar para isso. Se você não consegue enxergar qual é a exigência que você está tendo consigo mesma, é difícil você saber o que está te causando isso aí que você está sentindo. Esse desconforto na alma. Essa situação que te incomoda o tempo inteiro. Então não seja vítima da sua injustiça pessoal. Porque às vezes você exige tanto de você e às vezes é só para parecer bonito na foto. Eu vejo pais de famílias, mães, né? Mães, pais, que chegam para mim e falam assim, Ivana, eu não gostaria que as pessoas soubessem o que está acontecendo na minha casa. Aí eu falo, é porque você quer privacidade? Não, eu tenho vergonha. Se as pessoas souberem o que meu filho faz, o que minha filha faz, eu tenho vergonha. E aí a pessoa exige tanto dela mesma para parecer que tá bem, né? Para mostrar para as pessoas que ela é uma pessoa bem-sucedida, que ela cai em depressão e ansiedade. Por quê?
porque ela está exigindo algo que não depende dela. Não depende de você. Se seus filhos hoje são A ou B, dependeu quando eles eram criança, agora não mais. Não depende de você se seu marido vai fazer, se vai ser bem-sucedido ou não. Não diretamente, né, gente? É lógico que depende da mulher também, mas não diretamente. E aí você exige tanto para parecer para alguém. Pode ser essa a sua exigência, né? Parecer para alguém que tá tudo bem. Eu quero ficar bem na foto. Eu quero ter uma família de comercial de margarina. Quantas pessoas sofrem, se iludem por isso? Porque quer parecer bem para os outros. E é uma exigência consigo mesma tão grande que o que começa a fazer morada dentro dessa pessoa é um vazio, é uma angústia. Porque assim, é o tempo inteiro, e se a minha família não for o que eu imagino? E se meu filho for por um caminho que eu não escolhi para ele? E se meu marido me largar e eu ficar sozinha, desamparada? Ou desamparado, o que vai ser da minha vida? E se meu marido me trocar por outra? E se minha mulher me trocar por outro? E se eu fracassar no meu emprego e ficar pobre ou não ter dinheiro para comer? Gente, olha como a nossa mente às vezes é destruidora. Eu sempre falo, faça as pazes com a sua mente. Seja amiga dela, porque se você não for amiga dela, ela pode se tornar o seu pior inimigo. Observe se seus problemas são reais ou imaginários. Na sua vida, o que você tem medo de fato está acontecendo ou você só está imaginando que possa vir a acontecer? É muito importante a gente ter esse discernimento, essa consciência para entender. Será que eu estou imaginando algo que possa vir a acontecer? Porque, gente, a imaginação, ela vem muito do que nós já passamos. Então, você não tem medo de uma dor que você nunca sentiu. Você tem medo de uma dor que você já sentiu. Você já presenciou essa dor. Às vezes foi no seu lar. Às vezes foi quando o namorado te abandonou e hoje você tem medo de ser abandonada. Às vezes quando você foi traída lá atrás por alguém e hoje você tem esse medo. Mas isso não quer dizer que isso vai acontecer. A maioria das... Olha só, olha para mim. A maioria das suas preocupações são imaginárias. Elas de fato não são reais. E você fica o tempo inteiro se martirizando. Para quê? Para que você se mata dessa forma? Para parecer bem na foto? Para parecer para alguém que você está bem, mas na verdade lá no fundo você está destruída? Para a pessoa não enxergar o seu medo, a sua vulnerabilidade? Sabe quem? Quem é mais forte é aquele que demonstra o que sente, aquele que fala assim, ó, eu estou sofrendo, eu estou passando por um momento difícil. Agora, aquela pessoa que finge não estar passando por nada difícil e por dentro tá tudo destruído, são fracas essas pessoas, porque elas querem colocar um muro ali para que ninguém acesse a sua vulnerabilidade. Primeira coisa, então, gente, que vocês precisam entender. As exigências que você tem consigo mesma. É a primeira coisa. Olhar o que eu estou exigindo de mim que não está sendo atendido. Aí você vai anotar. Eu quero ser uma pessoa bem-sucedida, eu quero mostrar para as pessoas que eu sou bem-sucedida, ou eu quero mostrar para as pessoas que eu sou isso ou aquilo, que eu sou forte. Então, o que é? Então, não seja vítima da injustiça pessoal. Não seja vítima dessa injustiça que você comete com você mesmo. Isso só te destrói. Não seja injusto com você. Tenha carinho, sabe? Afeto, compaixão com você, autocompaixão. Nós precisamos disso, nós estamos num momento difícil, gente.
Tá tudo difícil mesmo, tá difícil. Estamos cansados, estamos passando no meio de uma pandemia onde a gente vê milhares de pessoas morrerem por dia. E você ainda se cobra tanto? Você ainda se olha e fica aí querendo ser o que você não é? Assuma você. Olhe para você, pega ali o que te incomoda e coloca no papel. Olhe para isso. Se você não conseguir, pede ajuda. Pede ajuda, vá num especialista. Tem vários com as mãos estendidas para você. Não fique nessa vida sofrida, nessa vida mais ou menos. Assim, eu falo, te estenda a mão. Te estenda a mão, pegue na sua mão. A melhor forma de desperdiçar a vida é você querer passar uma coisa para as pessoas que você não é. É você se fazer de algo que você não é. Porque você acha ali, em algum momento, você acha que você precisa ser isso. Você não precisa ser nada. Então, observe o que eu, na minha essência, desejo para mim. Ah, eu desejo isso. É por mim ou é pelos outros? Eu falo, você deseja para você. Imagine um mundo sem ninguém, só com você. Como seria? O que você desejaria para sua vida? Se você não tivesse os olhos das pessoas te seguindo, se você não tivesse o ouvido das pessoas te escutando, como seria? Você estaria melhor consigo mesmo? Se você não precisasse o tempo inteiro ser carrasco de si? Pense nisso. Coloque aí no papel. Então, a primeira coisa, exigência consigo. Eu quero que você coloque aí o que você exige. A segunda coisa, controlador. Por conta da insegurança, muitas pessoas querem controlar tudo. Por conta da insegurança interna, eu quero controlar tudo externamente, porque eu não confio em mim. Eu não confio que eu sou capaz. Eu não confio que as coisas vão dar certo para mim. Então eu quero controlar as pessoas e o meio. E o que leva uma pessoa que age assim? Quando a gente quer controlar o outro, quando a gente quer controlar o meio. Porque nós mesmos somos inseguros. Porque se você fosse seguro, você não ia querer, você não teria a necessidade de controlar. Você saberia que as coisas iriam acontecer da forma certa na sua vida. Mas por conta da sua insegurança interna, você precisa controlar o externo. E isso te leva a ter ansiedade. Por quê, gente? Porque você consegue controlar o externo? Você consegue controlar as pessoas ao seu redor? Como elas vão falar, como elas vão pensar, como elas vão agir? Você consegue? Você consegue controlar o seu marido, como ele vai pensar, como ele vai agir? Você consegue controlar os seus filhos, da forma que eles vão pensar, fazer na vida, querer, desejar? Você consegue controlar as pessoas, se elas vão falar mal de você ou não vão falar mal de você? Se elas vão gostar de você ou elas não vão gostar de você? Não consegue. E aí, quando a pessoa é insegura, ela quer controlar tudo ao redor, porque ela sabe, dentro dela, ela acredita, né? Uma falsa crença, uma falsa crença não, é uma crença, mas uma crença que ao invés de ajudar, atrapalha. Então é uma crença limitante, ela limita você, porque você não acredita em você, e aí você fica inseguro. Você fica inseguro e você fica pensando assim, ai meu Deus, e se isso acontecer? O que vai ser? Mas eu preciso controlar isso, eu preciso fazer. Se eu não fizer, ninguém faz. Eu tenho que resolver isso. Ah, por quê? Não, é porque sempre tem um porquê. Um porquê, porquê. Mas na verdade, você não confia em você, não confia na vida.
E quando a gente não confia na vida e não confia em nós temos um alto poder de querer controlar. A vida vai te levar por um caminho onde você vai ficar tão inseguro, que você vai querer controlar todos. E quando aquela pessoa não for o que você quer, você desaba. Quando o mundo não for o que você quer, você desaba. Sabe por quê? Além de você estar inseguro e querer controlar, você tá como uma criança achando que o mundo gira em torno do seu umbigo. O mundo não gira em torno do seu umbigo. Às vezes a gente pensa assim, ai meu Deus, mas por que isso está acontecendo comigo? O mundo só anda, ele está andando. Você é responsável pelo que você pensa. O que você pensa é o que você sente, é o que você faz. Você é autorresponsável. E aí? Autorresponsabilidade, eu falo tanto aqui para vocês. E a pessoa tá lá achando que tudo é com ela. Ai, fulano falou isso, é porque é comigo. Ai, ciclano fez isso, é comigo. Para! O mundo não gira em torno de você. Não é com você, não. É com cada um. Cada um está enfrentando seus problemas. Cada pessoa que se enxerga na sua frente está vivendo uma luta interna. Todo mundo que está passando aqui pela Terra está vivendo uma luta interna. Às vezes alguns têm mais sabedoria, mais inteligência emocional, consegue passar melhor, outros não, outros sofre, adoece, fica de cama, perde o gosto pela vida, começa a comer tudo que vem pela frente, engorda, outros param de comer, ficam magrinhos. Outros começam a ofender. A ofensa é quando você começa a ofender alguém, é porque você não está aceitando a realidade. E você está com raiva. Mas o controle é o segundo quesito que você tem que olhar para ver se a sua ansiedade está vindo disso aqui, do controle. Será que você está tão na defensiva, tão inseguro, que você precisa controlar o externo porque você não confia no seu interno? E eu vou passar aqui já um mantra para você, anota aí. Vou passar um mantra para você que tem dificuldade de soltar, para você que quer ter o controle de tudo, quer ter o controle do que seu filho vai fazer, do que seu filho vai pensar, do que ele vai desejar, o controle do marido, da mãe, do pai, de todos ao redor e do meio também, né? Eu quero que as pessoas parem de fazer isso. Espera aí, você quer? Não é assim, eu quero, né? Quem fala eu quero assim é criança. Eu quero. A gente constrói. O adulto constrói. A criança dá birra e quer, porque quer. Então coloque aí. Posso liberar e liberar o outro, para que cada um faça o seu melhor. Você vai falar, você que tem essa mania de controle, você vai repetir esse mantra por 30 dias. Coloca no post-it e coloca ali no espelho, onde você escova os dentes, um lugar que você vai ver todos os dias, na mesa do seu escritório, se você trabalha. Então você vai colocar, posso liberar e liberar o outro, para que cada um faça o seu melhor. Então você libera a vida. Libera, deixa fluir, solta. Confia. Acredite. Libera de coração e de alma. Porque você acredita que o melhor vai acontecer. E aí você libera o outro para ele ser exatamente como ele é. Na essência dele. Você olha para o outro e vê o outro como ele é. Não como você quer que ele seja. Controlando o que a pessoa pensa, o que a pessoa sente, o que a pessoa faz. Não. Você não tem como impedir as pessoas de serem elas,
como você também não quer ser impedida de ser você. Quando você dá essa liberdade para o outro, logo você adquire a sua liberdade. A liberdade de ser. E é isso que você precisa, caso você seja uma pessoa controladora. Porque a maioria dos ansiosos são controladores. Porque são inseguros. Libera seu filho, libera seu marido, libera seus pais, libera seus amigos, para eles serem como eles são. Aceite. Aceitar. Terceiro, medo do futuro. Todo ansioso tem medo do futuro, concorda? Para começar, o ansioso não vive no agora. O ansioso fica lá, flertando com o futuro desastroso. E aí eu quero que você olhe para a sua vida agora e se pergunte: eu tenho medo do futuro porque eu já sofri muito? Eu já perdi muito na minha vida? Eu tenho medo de sentir essa dor de novo? Eu tenho medo que meu filho vá para um caminho onde eu já vi muitas pessoas irem, ou às vezes eu mesma já fui por esse caminho, não quero que meu filho vá. Eu tenho medo de ser traída porque meu pai traiu a minha mãe, ou minha mãe traiu meu pai. Se pergunte: o que acontece com você? É essas perguntas que você tem que perguntar. Se não fosse um medo, como seria a sua vida? Me conta. Me conta aqui nos comentários. Eu não tô conseguindo, gente. Hoje o Instagram tá meio travado. Não tô conseguindo ver os comentários. Ai, que pena. Me conta aqui como seria a sua vida se não fosse um medo. As pessoas ansiosas, elas têm tanto medo que elas têm medo de começar. Elas evitam o começo com medo do fim. Muitas vezes você evita começar um novo projeto. Você evita buscar um emprego porque você tem medo do não. Você tem medo do que vai acontecer. Medo do fracasso. Você evita, às vezes, até namorar, ter um relacionamento, porque você tem medo. Medo do fim. Medo de dar tudo errado. Às vezes porque você já passou por isso. E eu te falo, tem como você mudar essa química no seu cérebro. As neurociências já trouxeram para nós essa boa nova. Existe como a gente mudar um caminho neural. A ansiedade vem, gente, de uma forma que você está o tempo inteiro em alerta. Se acontecer uma coisa ruim lá no meu passado, eu acho que o tempo inteiro isso vai acontecer de novo. E eu fico pensando no futuro, vai acontecer, vai acontecer. Às vezes eu nem sei que é isso. E é por isso que eu tô te fazendo essa pergunta. Às vezes eu tenho medo de perder e eu fico aqui na defensiva e angustiada, sem respirar. Eu não sinto paz porque os meus pensamentos são só de coisas ruins. Alguém vai me ligar, vai me contar uma notícia ruim, vai acontecer alguma coisa com meu filho, vai acontecer isso, e se meu marido isso, e se isso, e se. Troca se por mesmo se acontecer, eu vou superar. Troca o se. Todas as vezes que essa palavra vier na sua cabeça, se, você pensa assim: mesmo se isso vier a acontecer, eu vou superar. Quantas vezes você já passou por dificuldades e você está aqui vivo? Pense nisso. Troque os seus pensamentos catastróficos do futuro por pensamentos de gratidão do agora. Para de ficar lá na frente. Vive o agora, é agora que você pode viver o presente. Você está desfocado do presente. Você está desfocado do agora. Você precisa voltar para cá. É só agora que você tem. Para de ficar tecendo o seu futuro catastrófico, porque a possibilidade de acontecer
É grande. Você baixa a sua energia. Você baixa a sua frequência. Quando você está no medo, você está numa frequência baixinha. E ali você começa a atrair situações que você está pensando. Nós nos comunicamos através de frequência, ondas. Qual que é a sua frequência? É a do medo ou é a da esperança? Se não fosse o medo, como seria a sua vida? Se você vivesse no agora, como seria a sua vida? Seria boa ou seria ruim? Se você tirasse o se da sua vida, e se, como seria? Se você trocasse o se por esperança e fé, e aceitasse a vida como ela é, de bom grado, de coração aberto, como seria? Pense nisso. Aqui, se você tem medo do futuro e fica o tempo inteiro pensando no que vai acontecer, você vai usar esse mantra aqui que eu vou te falar. Anote aí. Eu confio em mim, na vida e vivo o momento presente. Você vai falar esse mantra por 30 dias. Coloca lá no post-it, igual o outro mantra do controlador. Eu confio em mim e na vida e vivo o momento presente. Então, se você confia em você, se você confia na vida e você vive o momento presente, é uma forma de você não ficar ansioso. Porque hoje, gente, eu quis falar da ansiedade de uma forma diferente. Eu quis falar a causa. O que causa a ansiedade? Para quem tem crises de ansiedade, eu vou ensinar uma tarefinha aqui, que vocês podem até ensinar para outras pessoas, quando vier aquela crise, né? Porque assim, quando você tá com medo do futuro, muitas vezes aquilo vai ficando maior, e de repente você sente falta de ar, você acha que tá morrendo, enfim, são vários sintomas que você sente quando vem a ansiedade, porque você aciona seu sistema nervoso e tudo fica em alerta no seu corpo. O que você pode fazer para melhorar? Você pode olhar ao redor. Quando você se sentir assim, você começa a olhar. A cor, por exemplo, aqui, eu estou vendo um quadro na minha frente. Eu vou olhar aquele quadro, vou olhar a árvore que está naquele quadro e vou enxergar ele. Eu vou prestar atenção. Quando você presta atenção ao seu redor, o que acontece? Você fica no agora. Então, se eu estou escutando uma música, eu estou aqui ansioso. Aí, de repente, está passando uma música, eu ouço a música. Eu observo a letra da música. Se eu estou no carro e está me dando essa crise, eu começo a olhar o céu, a cor do céu, eu olho no carro do lado e vejo a cor dele, quem está lá dentro. E outra coisa, sinta o seu corpo no banco. Se você estiver em pé, você vai sentir o seu corpo nos seus pés, o peso do seu corpo. Se você estiver sentado, por exemplo, agora, se você estiver sentado aí me escutando, solta seu corpo. Sinta o peso do seu corpo. Faça isso por um minutinho. Você vai perceber que você vai ficar mais leve. Olha só, sente. Eu aqui fiquei leve, só de sentir o peso do meu corpo no banco. Porque nesse momento eu estou no agora. O melhor momento para se viver é o presente, por isso que chama presente. É um presente de Deus para você. E por que você joga esse presente fora? Por que você não aceita esse presente na sua vida? Depende de você. Sai do modo criança, do modo que fica esperando. Faça a sua vida acontecer de uma forma diferente. Se dê essa oportunidade. Viva esse presente maravilhoso com esse laço lindo que Deus nos deu. Deu para você, deu para mim. Eu sei que não tá fácil, eu sei que você tá cansada, cansado. Eu sei que nós estamos vivendo dias difíceis, a gente não sabe do amanhã, mas se você colocar fé e esperança no lugar disso aí que você está sentindo, dessa angústia, desse medo do futuro, eu te garanto, a sua vida vai mudar. E o tempo que você
tiver aqui, para ficar aqui na Terra, vai ser legal, vai ser bom, vai ser memorável. Você vai poder ser uma pessoa melhor e fazer o melhor para o outro. Sendo melhor, você faz o melhor para o outro. Você proporciona o melhor para os outros. Porque qual que é a finalidade nossa aqui, né? Se não é nos melhorarmos, evoluir e trazer as pessoas com a gente, para evoluir junto com nós. Qual seria o propósito da vida? Então vamos pensar nisso? Vamos receber esse presente? Eu tô te dando esse presente. Vamos! Gente, um beijo grande. Fiquem todos com Deus.